Os caras simplesmente gravaram a série inteira num take só, como se fosse um teatro filmado. Um moleque de 15 anos fez o primeiro papel da sua vida com esse personagem. E o primeiro episódio que ele gravou foi o terceiro, que é o mais intenso, o mais profundo que tem na série inteira. Os caras pegam um orçamento que não é tão grande pra Hollywood e fizeram uma coisa, tipo assim, tão profunda e densa, que é tipo, os caras transformou cocô em ouro. Sim, eu estou falando da nova série da Netflix, Adolescência. De verdade, eu vi esse negócio, eu vi a série na Netflix, né, no Trending Topics da Netflix, tava lá em primeiro. Aí eu olhei, aí eu pensei, putz, eu acho que é que nem Elite, né, vai ser uma série, meio Riverdale, meio 13 Reasons Why, então eu vou ignorar. Só que aí eu vi o Gaveta falando sobre essa série, eu falei, Gaveta falando sobre essa série? Curioso. Aí eu vi a Isabela Boscov falando dessa série também, eu falei, Isabela Boscov? Elogiando uma série? Eu vi até o Rafa Camargo falando dessa série, eu falei, foda-se, vou ver, vou assistir então. E pasmem, eu assisti, tipo, tudo numa tacada só, num dia só. E é curtíssima a série. E eu fui vendo os episódios, eu fiquei tipo assim, que moleque... Tadinho, ele não fez nada. Ele fez isso? Mano, nem fudendo. Nem fudendo. Caralho. Então, inspirado por ver a série por esses youtubers que gravaram sobre ela, eu vou fazer o meu vídeo também. Mentira, é só inveja mesmo. Mas é claro, depois da vinheta. Pouco verso. Pra começar, essa série inteira tá dando o que falar, porque, tipo assim, os caras fizeram uma série baseada numa narrativa que é algo atual, é um assunto que, tipo assim, faz muito parte do contexto do mundo atualmente, e os caras tiveram a coragem de fazer tudo num plano sequência. Pra quem não sabe o que é um plano sequência, é tipo assim, quando eu estou gravando algum vídeo ou fazendo algum tipo de obra, eu posso tanto fazer isso direto, sem nenhum corte, sem nenhuma montagem, ou eu posso simplesmente pegar esse mesmo assunto e cortar em várias partes, como se fossem várias cenas montadas no mesmo lugar. Então a imagem corta e fica parecendo que, tipo assim, eu só pulei de um lugar pro outro. Ou então também eu posso usar o corte criativo, né? De pegar uma mesma cena e usar ângulos diferentes, porém apresentando o mesmo conteúdo. E a série não, ela pega um único take só. Ela filma do começo ao fim, com a mesma câmera, a mesma cena, sem corte nenhum. Como se fosse um teatro filmado. E tinha tudo pra dar errado, mas deu certo pra cacete. Eu vou separar esse vídeo aqui em duas partes. A parte que eu falo da parte técnica, que é essa parte da câmera, da filmografia, de como os caras vão lá e filmam, sem ser muito chato nesse assunto. E vou separar também a parte com spoilers da história em si. Que acho que são dois elementos que se separam e se conversam também. Mas quando tiver spoiler eu vou avisar vocês, tá bom? Vai ser grande esse vídeo, viu? Essa ideia de fazer uma série em plano sequência é algo muito arriscado. Tipo assim, você tem que fazer uma coisa muito bem ensaiada, muito bem planejada. E tem coisas que a câmera faz na série que, tipo assim, você não imagina os caras pegando a câmera, parando, todo mundo parando ao mesmo tempo, aí pega a câmera, põe em outra posição e continua rolando. Não, os caras fizeram tudo de uma vez só. A atuação continua e o jeito com que a câmera passeia pelos cenários é muito foda. Por exemplo, nessa cena aqui, eles pegam a câmera, colocam num drone e simplesmente voam do nada. E a câmera vai lá, voando, depois ela para num outro ponto, em outro cenário, completamente diferente, sendo o mesmo take. No primeiro episódio, como uma cena se passa em ambientes mais fechados, tipo a casa do protagonista ou a delegacia, é mais fácil de controlar. Mas no segundo episódio se passa numa escola enorme, uma escola que, tipo assim, tem mais personagens e mais histórias pra se apresentar, mostrando os impactos do que aconteceu, que eu não vou falar agora. E a câmera não para, ela só vai caminhando pelo cenário, ela acompanha um personagem, quando aparece outro personagem, ela vai lá, sai desse personagem e acompanha outro personagem. Me lembra um pouquinho God of War, não sei se vocês já jogaram God of War 2018, que ele mescla a cutscene com a cena de gameplay. Então não tem um corte, tipo assim, essa é a parte que tem cinemática, essa é a parte do jogo. Não, é tudo muito orgânico, muito bem encaminhado. Você tá com o Kratos lá jogando, pá, matando um bicho, aí do nada começa a rolar a cutscene durante só o gameplay. Solta a rapariga, seu! A mesma coisa aqui. Você vai acompanhando um personagem, você vai prestando atenção nesse personagem, a câmera vai lá e volta pra outra coisa, vai pra outra coisa, e ainda por cima mescla ritmos, né? Tem momentos que são mais calmos, mais tranquilos, mas tem momentos que são mais eufóricos, mais agitados. Mas pra fazer isso tem que ter um planejamento do caralho. Você tem que planejar, tipo, ensaiar várias vezes, gravar mais de uma vez pra conseguir fazer um shot perfeito. E se tiver um errinho mínimo aqui, sei lá, no fundo, sei lá, uma coisa aconteceu no fundo, os caras reparou isso depois, regrava tudo de novo, vai tudo do começo. E isso poderia muito bem atrapalhar na fotografia, porque pra você fazer uma cena muito bem composta, com um cenário encaixando com um personagem, você tem que ter um puta planejamento por trás. Você tem que ir lá ver o que pode ficar bonito na cena ou não e encaminhar junto com a câmera. Um exemplo muito bom de composição acompanhado da narrativa é essa cena aqui de Oppenheimer, que nos mostra uma cena de cenários aleatórios e mesclando com efeitos especiais que conversam com a música, com a mente do personagem principal, Oppenheimer, né? Mas a pergunta
pergunta é, por que os caras fizeram uma série toda em plano sequência, uma cena só? Aí é que tá, pra causar desconforto em você. Pra você que não sabe, o cinema, ele tem muito de psicologia, muito do que como a mente humana funciona. Quer um exemplo disso? Você vê cores em filmes que representam um sentimento, sei lá, uma cor vermelha que representa agressividade, raiva, ou azul que representa tristeza, melancolia. Big Dad would be so proud. Então, fazer tudo em um plano sequência te causa angústia. Você vai remoendo aquelas informações junto com os personagens. Então, se você vê uma frase pega mal, uma coisa que deixa você desconfortável... Hey, Ryan. Hold on one sec. Em vez da cena cortar e ir pra outro lugar, não, ela vai continuar ali, focando no rosto do personagem, mostrando aquela angústia e fazendo você sentir tudo exatamente como deveria ser sentido. Que causa uma puta imersão, porque você se sente dentro da cena. Você, você reage junto com as pessoas e vai remoendo junto com elas. O que eu acho que casa muito com a história, porque a história é muito dessa vibe de angústia e de algo acontecendo ali que você não sabe muito bem como reagir, você pega de surpresa. Então, casa muito com a história. E falando na história, agora a parte com spoiler. Se você não quer ver spoiler, vai ver a série e volta aqui, porque é muito rápido essa série. Você pode ir lá ver, pausar o vídeo lá, ver, depois vir pra cá ver. Que história mais profunda, cara. Fazia tempo que eu não vi uma série que tinha uma história tão bem construída, bem escrita. Parece que os caras teve alma de escrever essa história. Por quê? Vamos lá. Cada episódio é uma fase do que aconteceu. O que aconteceu? Um rapaz matou uma garota da escola, os policiais sabem que é esse rapaz, e eles vão até a casa dele ver ele e prender ele, tá ligado? Então, o primeiro episódio é basicamente ele sendo detido e indo pra delegacia. O segundo episódio é a escola tendo essa reação em cadeia e o detetive tentando descobrir como é que esse moleque matou essa criança e por que ele fez isso, qual é a arma do crime. O terceiro episódio é a entrevista da psicóloga com o Jamie, que é o assassino principal. E o quarto episódio é o impacto que causou isso na vida da família do Jamie. Que isso fez com os pais do Jamie, com a irmã do Jamie. Eu acho importante pontuar cada episódio separado aqui em vários textos. Aqui embaixo vai ter capítulos pra você ver cada episódiozinho. Vai ter o episódio 1, 2, 3 e 4. Então não precisa ficar preocupado. Caso você não queira ver sobre um episódio, você queira só ver sobre o outro, você pode pular. Primeiro episódio começa nos mostrando esse detetive, ele recebe esse caso no colo dele, e a cena acompanha ele indo até a casa do Jamie pra deter o garoto. E é um choque, porque tipo assim, a família não sabia de porra nenhuma o que tá acontecendo. Então os caras só invadem a casa do Jamie e falam, cadê o moleque, cadê o moleque? Aí o pai, que moleque? O que você quer que meu filho fez? Os caras pegam o moleque mija na roupa, e os caras falam, troca de calça e vai pra delegacia. E você não respira não, você vai acompanhar ele junto pra delegacia. Todo o percurso dele indo pra delegacia, você vai acompanhar ele junto. E chegando na delegacia, tipo assim, a criança tem um choque enorme do que tá acontecendo, porque tipo assim, é uma experiência que você não espera ter numa manhã, tá ligado? Então por ser um adolescente de 13 anos, ele tá tipo, vendo tudo aquilo eufórico, ele tipo, caralho, eu quero meu pai, quero meu pai, quero meu pai. E o pai não aparece porque o pai não chegou ainda, aí o pai chega, aí o moleque fala, quero ver meu pai, que não sei o que. Aí o detetive fala pro pai que o moleque tá sendo acusado de assassinato de uma garota, a Kate. E o pai fica tipo, oi, meu filho, ele tem 13 anos, ele nunca faria alguma coisa assim, tá ligado? E o pai pergunta pro filho em particular, tipo, você fez isso, filho? E o filho olha, tipo assim, com a maior humildade no olhar. Não, pai, eu não fiz isso. O pai compra a briga do filho, eles vão atrás de um advogado público lá, né? Só que aí vem um interrogatório. No interrogatório, o advogado dá umas dicas pro Jamie pra ele não se entregar, pra ele não falar besteira durante o interrogatório. E vai aí na conversa e você vai acompanhando, você vai vendo, pô, esse moleque eu acho que ele não fez isso não, acho que ele não sente, né? O detetive vai colocando as provas na mesa, você vê as provas, mas você pode pensar, putz, pode ser uma grande coincidência, né? Ele pode não ter feito isso, ele pode só, tipo, ter passado pelos mesmos lugares que a menina passou. Só que aí vem a catarse, vem um momento de, pô, não tem mais como defender esse moleque. Que é quando o detetive ele pega a sua última carta na manga, vira o notebook e mostra o vídeo do moleque esfaqueando a menina no meio do estacionamento. Aí nesse momento sua ficha cai, você fica, caralho, não foi isso que ele fez, não, ele fez isso, velho. Que, mano, deve ser alguma coisa, deve ser uma pegadinha, deve ser, sei lá, o moleque tava sendo controlado por alguém, alguma coisa assim. Não, o moleque matou ela mesmo, tá ligado? Aí o pai e o filho ficam sozinhos na sala do interrogatório, o pai desaba em lágrimas ali, porque, porra, meu filho fez isso, cara, meu filho tirou a vida de uma garota, tá ligado? E o episódio acaba aqui, com você com essa bomba no teu colo, pensando, porra, esse moleque fez isso, velho. Aí no segundo episódio, esse mesmo detetive, ele tenta descobrir a motivação do porquê que esse moleque matou essa garota. Qual que seria a motivação principal dele? E qual que foi a arma do crime? Onde ela tá? Ele sabe que foi uma faca, mas de quem que é a faca? Onde tá essa faca? Onde ele escondeu? Então ele tenta investigar um pouco esse caso na escola. Um detalhe, que ele tem um filho que também estuda nessa escola que ele vai investigar. Então chega um momento que eles se encontram e isso tem uma importância no roteiro. Mas eu vou chegar lá, calma aí. E quando ele mostra a escola, você consegue ver perfeitamente o ambiente que o Jamie se encontra.
encontrava. Era um ambiente meio tóxico, um ambiente que existiam muitos jovens ali que queriam aprovação. Eu acho que é um dos principais tópicos aqui dessa série. É a aprovação, é validação externa, é você querer se provar pras pessoas, e tem muito disso aqui. E indo atrás um pouco do caso, ele tenta ir atrás do melhor amigo do Jamie, ele até conversa um pouco com ele, e ele vai procurando, vai vendo aquele ambiente, vai vendo que, tipo assim, nenhum professor, nem diretor, nem coordenador tem nenhuma autoridade naquele lugar. Nem o policial tem autoridade naquele lugar. Porque geral ali é livre, eles fazem o que eles quiserem, os adolescentes. Eles são tipo, foda-se o policial, foda-se a professora. Eles estão cagando muito regra, tá ligado? Mas chega um momento que o filho dele chega nele, no detetive, né? E ele fala, pai, tem uma comunidade na internet e tal, que eles pregam umas ideias de que existe uma grande porcentagem de mulher que gosta de uma parte pequena dos homens, que o homem tem que ser de um jeito, tem que se comportar de uma forma, tem que ser daquilo, que se não for aquilo não é homem de verdade. E o Jamie, ele meio que se identificava um pouco com isso. A garota que ele matou, ela chamou ele de céu, que ele nunca vai ficar com ninguém. Isso feriu o ego dele. E o pai vê isso e ele acha a motivação. Daí ele pensa, posso falar com um amigo do Jamie, né? O melhor amigo dele. Nisso, ele vai na sala de aula e o moleque foge pela janela, tá ligado? Ele só pula a janela e foge. Mas o detetive consegue pegar o moleque, puxar ele pelo braço e falar, o que você fez, moleque? Que porra que aconteceu? A faca era sua, não sei o quê? O moleque confessa que a faca era dele. E tipo, fica nesse clima bosta, tipo assim, caralho, tem uma puta comunidade por trás. E os jovens estão acessando essa comunidade, estão começando a criar ideias e ideologias na cabeça deles que estão começando a deturpar como eles se comportam na sociedade. E fica essa confusão. Daí esse episódio acaba com o pai colocando uma flor na onde tinha um monte de flores em homenagem a Kate, né? Que é a menina que morreu. Terceiro episódio. Cara, esse episódio, ele é um prato cheio pra psicólogos, né? Tipo, ele tem tantas camadas da atuação dos personagens no que está sendo dito ali, porque são coisas que refletem muito, mas muito toda a série em si. Eu acho que é o episódio que mais descreve a série. É o melhor da série inteira. Eu sinto que ele merecia um vídeo à parte, mas eu não sei se eu vou conseguir fazer esse vídeo, então eu vou explicar de uma forma mais direta aqui nesse vídeo. Um detalhe importante é que esse episódio foi o primeiro desse ator, né, o Owen Cooper, e foi o primeiro contato dele com o cinema, com a atuação. Então ele meio que, tipo assim, entregaram um personagem muito complexo pra ele atuar, ele pegou esse personagem, fez a primeira atuação nesse terceiro episódio e entregou mais do que muitos atores mirins que são renomados. Tipo assim, esse moleque, ele destrói muito, porque ele não só atua, ele entrega camadas de atuação, ele entrega oscilações, ele altera entre emoções boas e emoções ruins, e ele faz isso de uma forma muito foda. Mas vamos lá, o que é esse episódio? Podemos resumir esse episódio basicamente em uma briga entre o ego do personagem com a vontade da psicóloga de descobrir o que aconteceu e quem é esse menino. Porque ele tá sempre ali se colocando numa máscara social, sempre se prendendo, tentando reforçar um tipo de homem que ele quer mostrar que ele é, às vezes se perdendo, oscilando em um cara legal e um cara malvado, e um cara legal e um cara malvado. E a psicóloga tentando descobrir como acessar o interior dele. E quando a psicóloga finalmente vai arrancando toda a oscilação, toda a raiva, todo o sentimento de culpa que ele tinha, vai arrancando tudo, e finalmente ele se revela, finalmente ele se mostra vulnerável, ele fala a verdade pra ela, e ela anuncia que acabou a terapia, acabou o atendimento, ele buga, ele tipo, caralho, acabou? Não acabou, isso não acabou aqui não. Aí ele faz uma pergunta final, você gosta de mim? Porque ele tem essa necessidade de aprovação, da validação, ele quer ser alguém, ele quer se sentir pertencente a algum lugar. O que eu acho que é perfeito pro tema adolescência, né? Porque você tá nessa fase querendo se sentir em algum lugar, se sentir em algum lugar no mundo, basicamente. E o episódio acaba num silêncio tão ensurdecedor dessa psicóloga, um nojo desse moleque, uma raiva desse moleque, ela tem vários sentimentos de angústia ali, e esse silêncio é quebrado com ela finalmente chorando, tipo assim, ela, puta que pariu, caralho, o que aconteceu aqui, tá ligado? E acaba o episódio. Já o quarto episódio, ele mostra mais sobre a família. Se passa no aniversário do Ed Miller, né, que é o pai dessa família inteira, e mostra ele tendo uma vida normal, cotidiana, curtindo o seu aniversário com sua família do café da manhã. Só que aí a sua filha vai na rua e ela vê que picharam na van que ele trabalha, pervertido na van do pai, né? Aí ele sai, vê aquela van pichada, aí vê uns moleques que passam, fala, gostou da pichação, que não sei o que. Aí ele fica puto, ele tenta apagar aquela pichação, mas não consegue. Aí a mãe e a filha tentam animar ele pro aniversário dele. Não, é seu aniversário, vamos sair depois, vamos pra um cinema, vamos fazer alguma coisa. Aí ele aceita, eles entram na van e vão numa loja pra tentar achar algo que tire essa mancha de pichação da van, né? Mas chegando lá nessa loja, um dos atendentes reconhece o pai. Fala, caralho, você é o pai do Jamie Miller? O moleque que matou a Kate e tal? Nossa, tô do seu lado, o moleque inocente que não sei o que. E o pai, ele começa a remoer aquele sentimento, ele começa a guardar pra si aquele sentimento, vai acumulando, até que eles saem da loja e o pai reconhece os moleques que picharam a van dele. Aí ele
ele vê os moleques, ele vai em direção a eles furioso, puto da vida. Aí ele pega o moleque pelo pescoço assim e fala: você fez isso, seu filho da puta, você não devia ter feito isso, você não sabe o que eu tô passando, que não sei o que. Joga o moleque pra longe, pega a bike do moleque, joga pra longe também. E volta pra porra da van, pega a tinta que ele comprou, joga na van. Ele se descontrola, ele entra na van, fala pra esposa e pra filha: entra na van, que não sei o que. E ele vai embora. E fica um silêncio do caralho no carro, dentro do carro. E tipo, o pai, ele finalmente surtou e ele tá lá, remoendo o sentimento dele. E esse silêncio que fica na van é quebrado pela ligação do Jamie. E o Jamie, ele liga pro pai e fala: feliz aniversário, pai, que não sei o que. Vai falando com o pai, desejando ele feliz aniversário. Só que ele também confessa que quer confessar o que ele fez no júri, porque o tribunal vai ser daqui a um mês, seria depois de um mês daquele evento, né? Então o pai, ele só ouve isso, a mãe tem que responder no lugar dele. Aí ele chega em casa, aí eles vão pro quarto deles, os pais, né? Aí eles conversam, eles se culpam muito pelo que aconteceu, porque eles acham que eles foram péssimos pais, que eles não instigaram o Jamie a ser uma boa criança. Aí o pai fala que tentou até colocar ele no futebol pra ver se ele conseguia se desenvolver, colocou ele no boxe também. E a mãe fala que eles fizeram o que eles podiam, eles não tinham mais o que fazer, eles fizeram o que dava pra fazer. E que eles tentaram sempre agradar o moleque, sempre colocar ele numa situação confortável, mas deu no que deu, o moleque fez o que fez e acabou por isso mesmo. Daí o episódio acaba numa das cenas que eu acho que é a mais densa e a mais triste da série inteira, que é o pai entrando no quarto do filho, vendo as coisas que o filho tinha, vendo a cama do filho arrumada, tem um ursinho na cama. Aí ele se desaba, ele chora, ele se destrói ali mesmo, ele chora muito, ele desaba muito. Aí ele pega o ursinho que tava na cama, coloca um cobertor, dá um beijo na cabeça do ursinho e fala: desculpa, filho, e sai do quarto. E acaba a série aqui. A série acabou simplesmente nessa cena maravilhosa que, tipo assim, eu tô arrepiando de lembrar, de verdade, É uma atuação que, tipo, não é atuação ali. Ali o cara sentiu realmente, se sentiu na pele de um pai que perdeu o filho porque o filho matou uma menina inocente. E a série acaba aqui. Eles não mostram se ele foi julgado, se ele foi preso, se ele foi solto, se ele é inocente, se ele é culpado. A série só mostra os fatos e mostra os impactos de que o ambiente em volta pode causar numa pessoa. E a série não caça um culpado pra isso, tá ligado? Não fala: porque a mãe bebeu demais. Não, a mãe era de boa. O pai era violento. Não, o pai era de boa. A irmã que não sei o que era vagabunda. Não era. Tipo, a família era de boa. Eles tinham uma vida de boa. Não eram tão pobres, não eram tão ricos, não eram snobs. Eles eram pessoas tranquilas. E de verdade, essa série é um soco no estômago pros pais de hoje em dia. Porque nessa época de rede social, de exposição demais a várias bolhas, é muito preocupante aonde o seu filho ou sua filha pode parar. Onde eles podem acessar, até onde eles podem ir na internet. E de verdade, pra mim, essa série é nota 10. Fazia tempo que eu não vi uma série boa na Netflix, tá ligado? Eu sinto que essa série aqui compensa bastante o que eles fizeram com Jeffrey Dahmer, que é uma série que fala sobre um psicopata, só que eles falam de uma forma tão romantizada que não parece que ele é um psicopata, parece que ele é um coitado que fez aquilo porque foi intencionado a fazer aquilo, tá ligado? Mas enfim, foi só esse vídeo. Até a próxima. Tchau.